Olá pessoal, tudo bem? No fim de semana a gente teve aí uma grande polêmica em torno da decisão do ministro Nunes Marques, que autorizou que cultos, missas fossem realizadas mesmo nos lugares em que havia restrição a esse tipo de atividade por parte de chefes de executivo, sejam estaduais, sejam eles municipais. Houve uma grande polêmica, principalmente após a fala do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, de que não iria cumprir a decisão, mas isso afeta muitas outras cidades e vários outros lugares do país em que as celebrações estavam suspensas por meio de decretos municipais, e estaduais também. Essa decisão ela é polêmica também por uma série de outros fatores que parecem colocá-la dentro de uma certa ilegalidade. Em primeiro lugar, é preciso dizer que essa decisão do ministro Nunes Marques, de alguma forma, ela diz respeito a uma outra decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que os prefeitos e governadores têm autonomia para decretar as medidas de restrição relativas ao combate à pandemia. Tudo bem que ele pode alegar que é um caso específico de descumprimento de preceito fundamental, mas ainda assim isso teria que ser discutido em outras instâncias antes, teria que ser esgotadas as tentativas em outras instâncias para isso virar uma DPF. Então, de certa forma, por aí, descumprindo o que tratou o plenário do Supremo e também por conta dessa falta de pré-questionamento nas instâncias inferiores, essa DPF já seria problemática. E é ainda mais problemática porque parece muito evidente para quem é da área do direito que a legitimidade da Associação de Juristas Evangélicos não está clara. Pelo contrário, é muito claro que a associação não é uma das legitimadas para esse tipo de ação. Inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu isso numa decisão que foi, inclusive, apoiada com o voto do Nunes Marques. Então é preciso dizer isso, que o próprio Nunes Marques concordou com o relator no caso, em outro caso, de que essa associação não era legitimada para a DPF. Então, não me parece haver razões para que ele dessa vez tivesse mudado de posição e aceitado. Para que a associação de juristas evangélicos fosse legitimada, ela teria que representar toda uma classe em âmbito nacional, ou seja, todos os juristas do Brasil, e aí a gente incluiria aí todo mundo que trabalha nesse ramo, inclusive advogados, especialistas, todos eles fossem evangélicos, o que evidentemente não é o caso. Então ela não tem essa abrangência em toda a categoria, ela não representa toda a categoria, mas apenas uma fração da categoria, não sendo, portanto, legitimada, não sendo legitimada para esse tipo de ação de ADPF. Então, só por aí a gente já vê uma série de problemas. Há também um outro problema, claro, da impropriedade dessa decisão, principalmente tomada em caráter liminar de última hora, na véspera de uma decisão, de um fim de semana de celebrações por conta da Páscoa, no momento em que o Brasil vive uma pandemia gravíssima. A gente viu, inclusive, em São Paulo, igrejas absolutamente lotadas de fiéis, mesmo com a recomendação dentro da decisão de que haveria uma limitação no número de pessoas nesses templos. Grande problema na véspera das celebrações, você decretar que é permitido, mas com as regras, e colocar para que os órgãos públicos no nível municipal e estadual façam essa fiscalização de última hora e se organizem para fiscalizar de última hora. Evidentemente, não é uma decisão aceitável desse ponto de vista, principalmente no momento que o Brasil vive. E, independentemente da posição de um ou de outro, para quem concorda ou discorda dessa minha colocação de que a decisão é ilegal, ilegítima, incorreta, tem o problema todo de que ela cria todo um embaraço para o Supremo Tribunal Federal. Independentemente das pessoas acharem certo ou não, é fato que o plenário pensa uma coisa, um ministro pensa outra, outros ministros já estão criticando ele
inclusive publicamente, como Marco Aurélio Mello, decano, e isso cria, claro, uma imagem péssima para o Supremo Tribunal Federal, uma imagem de que os ministros são suscetíveis a pressões externas, né? Porque no caso do Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro, com um grupo evangélico muito forte apoiando o presidente, aí o Procurador-Geral da República muda de opinião também, a AGU muda de opinião, né? A AGU que também considerava a Associação de Juristas ilegítima, agora considera legítima, quer dizer, isso certamente cria uma insegurança jurídica que é péssima para o Brasil, independente de qualquer coisa, com ou sem pandemia, estando numa pandemia é pior ainda. Vamos ver se o plenário agora vai discutir a questão ou não. É preciso que se discuta rapidamente, que se dê um veredito rapidamente, até para a gente entender se os ministros do Supremo podem mesmo dar liminares, né, em casos específicos de decisões que o plenário já tomou. Um abraço para vocês e até mais.